A Câmara dos Deputados entrou em obstrução na semana passada. A gente começou a falar sobre isso agora há pouco. E a divergência na votação de pautas entre o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal fez com que os parlamentares dessem uma pausa nas atividades por um tempo indeterminado. E esse movimento de obstrução é coordenado pela Frente Parlamentar do Agronegócio, da Agropecuária. E é sobre esse assunto que a gente conversa agora com o deputado federal Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro. Deputado, bem-vindo mais uma vez ao Jornal da Manhã. Um bom dia para o senhor. Bom dia, Lívia. Bom dia, Rafael. Bom dia a todos os telespectadores da nossa querida Jovem Pan. É uma alegria estar com vocês. A gente acompanhou o início desse movimento de obstrução, principalmente na Câmara dos Deputados, em reação a decisões, a julgamentos iniciados no STF, que, no entendimento do Congresso Nacional, são prerrogativas do Legislativo. Um símbolo que a gente pode colocar desses embates envolvendo os dois poderes foi a própria questão da tese do marco temporal, que teve um entendimento no julgamento do STF e um outro entendimento na aprovação do projeto de lei no Congresso Nacional. Até que ponto essa mobilização pode travar algumas pautas? O que deve acontecer diante dessa mobilização agora para essa próxima semana? O que vai ser discutido e o que não deve ganhar força? Sua informação está correta. A semana passada, liderado inclusive pelo presidente da Frente do Agronegócio na Câmara dos Deputados, o deputado Pedro Lupion, se uniu a diversas outras frentes, a Frente da Segurança Pública, a Frente Evangélica e várias outras, e não deliberamos nada na terça. E na quarta, a única matéria que foi deliberada era uma matéria consenso, que era o recurso, inclusive para o próprio agronegócio, e que foi uma deliberação que se arrastou por 3 horas a votação, uma votação que seria muito simples de ser feita em 10 minutos. Isso prova a insatisfação que a Câmara tem com as constantes usurpação de competência advinda do STF, matérias que são do Legislativo, matérias que recentemente foram deliberadas como marco temporal, e o STF vai lá e delibera totalmente diverso, e todas essas matérias de interferência do STF, elas são advogadas junto ao STF por partidos da base do governo. Então, entendemos que é um desgaste ao governo, e o que se iniciou a semana passada ainda não teve solução. Eu tenho convicção que há de se arrastar ainda por esta semana. Nós teremos muitas dificuldades para votar matérias que não seja rever o que o Senado já fez com relação ao marco temporal, mais uma vez deixar clara a posição do Congresso Nacional, e outras matérias relacionadas a essas usurpações de competência. Deputado, bom dia. O senhor é um dos líderes da Frente Parlamentar Evangélica em pouco mais de 9 meses de mandato do presidente Lula. Hoje é dia 2 de outubro. Qual é o nível de relacionamento? Melhorou, piorou, continua na mesma temperatura o relacionamento da bancada evangélica do segmento com o governo? Rafael, lamentavelmente a gente não tem liga com este governo. Os evangélicos são preteridos pelo governo que aí está ideologicamente. Nós não temos a menor condição de pensar em caminhar, em dialogar. O governo, de vez em quando, manda alguém para tentar buscar o atual presidente da Frente Parlamentar Evangélica, que é um deputado experiente, o deputado Silas Câmara, e 6, 7 mandatos, está num partido que tem diálogo com o governo, mas quando a gente pensa em dialogar, vem uma resolução de um ministério, vem uma decisão que afronta os nossos valores, aí usam a chincana do STF para continuar afrontando os nossos valores. Tudo isso dificulta muito a tentativa de aproximação deste governo com o nosso segmento. Quando o senhor fala, só para aprofundar um pouquinho, quando o senhor fala em usam a chicana do STF, por exemplo, o senhor acha que tem a mão do governo na discussão sobre aborto, descriminalização de drogas, por exemplo, lá no Supremo? Todos os partidos que estão colocando essas ações, essas ADPF junto ao Supremo, são partidos da base do governo. E nós sabemos do alinhamento que o STF hoje tem com o governo que aí está. Então, temos convicção de que parte deste bojo, tanto é que no governo passado, essas matérias que lá estavam não foram pautadas pelo STF.
Então, há um alinhamento, sim, do STF com o governo para que essas matérias venham à baila e que sejam aceleradas. Isso é uma afronta a todo o nosso segmento, bem como as resoluções, que nós temos mais de uma dezena delas nos diferentes ministérios, resoluções que vêm nos afrontando cotidianamente. Então, lamentavelmente, o governo e a frente evangélica é água e óleo, não temos como nos misturar. Deputado, a gente continua a entrevista agora com a participação dos nossos comentaristas. Amanda Klein. Deputado, bom dia, sempre um prazer falar com o senhor. Deputado, é interessante porque a esquerda faz a crítica justamente oposta. Ela diz que o governo não mobilizou sua base para impedir, por exemplo, a aprovação do marco temporal. Então, você veja que a mesma questão, vista por olhos diferentes, por lados diferentes, tem uma outra compreensão. Agora, deputado, o que o senhor espera da presidência de Barroso à frente do STF nos próximos 2 anos? Ele já procurou a bancada evangélica? Tem alguma interlocução do presidente do STF com os evangélicos? E 2, quando o senhor fala que vocês continuam em obstrução, eu conversei no final da semana passada com alguns representantes da bancada do agro, eles me disseram que aquele movimento já tinha arrefecido, que ele estava principalmente focado em aprovar o marco temporal e estabelecer um posicionamento claro do parlamento. E tem projetos importantes do governo essa semana, por exemplo, em tramitação na Câmara, como a taxação dos fundos exclusivos e das offshores. O Lira se reuniu com a Haddad e prometeu colocar nessa semana já a votação. Bom, vamos lá. O presidente Lira tem uma capacidade de articulação com todos nós. Entretanto, a semana passada ele só conseguiu pautar essa matéria que era de interesse do agronegócio e levou 3 horas uma matéria que seria 10 minutos. Não estou subestimando a capacidade de liderança do nosso presidente, que ela é hercúlea, e tenho certeza que ele vai tentar entregar o prometido. Agora, não há uma boa predisposição dos parlamentares na Câmara para essas votações. Entendo que o que nós deveríamos ter prioridade, o presidente Lira tem ciência disso, é em votar o que o Senado votou a semana passada para corrigir a questão do marco temporal e outras pautas de muito interesse da Câmara dos Deputados, e não seria prioridade agora a pauta do governo. Poderíamos até atender o presidente Arthur Lira nesse chamado, desde que as nossas pautas sejam iniciadas pelo interesse da Casa. Com relação a que o governo interferiu ou não, nós não estamos julgando aqui que se o governo interferiu, só sabemos que o partido que entrou lá no Supremo Tribunal para discutir a DPF do marco temporal é o partido da base do governo. Então, fica difícil da gente acreditar nesse governo que ora fala que não interfere. O deputado Cláudio Dantas também tem uma pergunta para fazer para o senhor aqui no Jornal da Manhã. Cláudio. Deputado, bom dia, bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. 2 perguntinhas rápidas. Eu estava conversando aqui com lideranças no Senado, que me disseram que o Senado já decidiu não fazer obstrução. Esse movimento enfraquece a oposição de vocês na Câmara? E outra coisa, esse movimento na Câmara ele é liderado pelas frentes parlamentares, mas do ponto de vista regimental a gente sabe que há uma limitação porque você não tem aí os partidos efetivamente em bloco com fechamento de questão reunidos em torno dessa obstrução. Como é que fica isso a médio prazo? Bom, vamos lá. Nós precisamos de um partido com tempo de liderança para pedir verificação de votação para que a obstrução aconteça. O PL, na semana passada, no meu partido, partido de oposição, liderado pelo nosso líder Eltineu, foi este partido que contribuiu. Somente as frentes alinharem novamente com o PL, nós teremos o pedido de verificação a cada votação, que vamos obstruir enormemente cada uma das votações. Então, ou seja, o parceiro para isso se tem. O que resta é a decisão política, que terminou a semana passada dizendo que faríamos. Lógico que vamos nos reunir o colégio de líderes, os presidentes das frentes, para tomar essa decisão final no dia de hoje, no máximo amanhã, e será comunicado a todos vocês da imprensa. Mas, a priori, segue-se o que se terminou na semana passada. Ok, conversamos com o deputado federal Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, a respeito da ação da oposição para tentar obstruir algumas pautas caras para o governo. Te agradeço a entrevista nesta manhã. Deputado, boa semana. Obrigado a todos vocês, muito bom trabalho. Obrigada.